Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Requerimento número 43 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer do Poder Executivo Municipal informações sobre quais providências estão sendo tomadas referente à falta de água nos bairros Santana, São João, Binos e Santa Terezinha. Requerimento número 44 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer que o Poder Executivo Municipal informe quais providências estão sendo tomadas para a entrega das escrituras dos terrenos do loteamento Jardim Santo Antônio. Moção de agradecimento número 47 de 2009, ao senhor Rui Ferreira de Souza, pela colaboração dispensada à PAI na realização da 4ª Festa Amigos da PAI, de autoria do vereador Emerson José Fessina, indicação 99 de 2009, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião, indica ao Poder Executivo Municipal a colocação de banheiro químico na Praça Tiradentes, indicação 100 de 2009, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião, indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a continuação da pavimentação da rua Letícia Passe na Pinfield, indicação número 101 de 2009, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, indica ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria Municipal de Trânsito, providencie a instalação de placas indicativas no início e término da Estrada Municipal Fausto Capelari. Indicação número 102 de 2009, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, indica ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria de Obras, providencie a colocação de grade no bueiro localizado em frente da entrada principal da Escola Anísio Ferraz Godinho. Passamos então agora para o grande expediente para o uso da tribuna. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria ser dispensado do uso da tribuna. Sim, o vereador Dr. Antônio Miguel está dispensado. Convido para fazer o uso da tribuna o vereador Emerson José Fechner. Senhor presidente, nobres companheiros, eu fiz uma moção de agradecimento para o prefeito de Anhembi, agradecendo o apoio que ele deu para a festa da PAI, gentilmente. Gostaria do apoio dos senhores nessa moção. Queria reiterar um requerimento que eu fiz para a administração, requerimento 37/2009, do dia 22/7. Eu venho bastante preocupado com a situação das estradas rurais, a falta de pedregulho para as mesmas, porque a máquina vem trabalhando, vem alisando, mas é que nós estamos num ano que não choveu tanto.
e não está havendo o transporte de alunos. Estamos parados aí, motivo da gripe suína. Então a secretaria responsável está tendo tempo hábil para fazer essas manutenções. E a grande preocupação é em relação aos pedregulhos. O outro assunto é a manutenção nas pontes e mata-burros. São muitas indicações feitas por esta casa, o serviço está acumulando, nós cobramos o secretário responsável, ele fala para a gente que é a falta de madeira, não tem madeira, não tem dinheiro, mas são serviços necessários que têm que ser feitos. E vou falar novamente em relação ao banheiro da praça. Por sinal, muito inteligente a indicação do vereador Lucas, que se não há possibilidade de fazer a reforma naqueles banheiros, que se coloquem essa outra alternativa sugerida pelo nobre vereador. E até indago aqui para o líder de governo quais as providências que a prefeita vai tomar em relação a isso, quais são os planejamentos da prefeita. Porque a cobrança está sendo grande na rua, em tribuna, dos nobres companheiros, e a gente está sem uma satisfação aí. Interessante é o novo programa da administração, Um Dia com a Prefeita. Não está havendo isso com os vereadores desta casa, imagina com a população. Interessante. Talvez seja para tapar o sol com a peneira. Bom, do mais é só. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Convido a vereadora Eva para que venha assumir o meu lugar para que eu possa fazer o uso da tribuna. Com a palavra o vereador Omar. Senhora presidenta, senhores vereadores, eu acho que faz-se necessário, toda semana a gente está relembrando e cobrando o Poder Executivo na situação do nosso município. Eu gostaria de voltar um pouquinho, até na última sessão, onde a gente falou sobre o consórcio. Nós tivemos um problema do consórcio, nós temos o problema do pedágio, nós temos aí a questão do pedregulho, que eu já cobrei a semana passada, o vereador cobrou essa semana, e que foi passado para o Departamento de Obras, e até agora não conseguiu regularizar essa situação. Essa casa também pediu informações, em que andamento está, ainda não recebeu nenhum documento. Então eu acho que nós já estamos aí para o 8º mês de administração. A gente conhece, sabemos a situação, como foi pego o município, com dívida, com maquinários quebrados. Toda essa consequência nós conhecemos, que tem muito problema. Mas o que não dá para a gente fazer de conta que não está acontecendo nada, é a gente tapar o sol com a peneira. Por quê? Porque existem verbas, recursos engessados, que poderia estar em andamento. O Santo Antônio, sobrou recurso para fazer o asfalto e terminar aquela rua do Santo Antônio. Por que o Departamento de Obra até agora não concluiu? A Vila Santa Rita tem recurso, precisa 30 metros para poder concluir. Por que até agora não foi concluído?
Tá? A gente sabe que a questão da tapa-buracos na cidade, por causa do período de chuva, não dá para tapar. A gente não vai cobrar tapa-buraco com chuva. A gente sabe disso. Mas tem algumas outras coisas que podem ser feitas. A questão das estradas rurais, por que não está arrumando as estradas rurais? Eu estive no almoxarifado. Certo? A questão até não é tanto a falta de dinheiro, não é tanto a falta de madeira. Porque madeira, muitos sitiantes deram madeira. O que precisa é um profissional para serrar a madeira. Alguém que saiba trabalhar com a motosserra. O que está faltando também é o operador de máquina. Porque um pediu a conta e esse não foi substituído. Não tem quem trabalha com arreto. Nós temos um operador de máquina só, que trabalha com a patrol, com a reto, e um que trabalha com a pá carregadeira. Agora, mas a questão da folha. O tribunal pode pegar. Sempre é a mesma desculpa de todo mundo na prefeitura. A questão é a folha. A crise é mundial. A folha, a arrecadação caiu em todos os municípios. Você não pode empregar mais gente, mas substituir aquele que saiu, continua no mesmo. Pode. Então, o que está faltando? Está faltando gerenciamento. Está faltando sentar e descobrir o que é prioridade. Aonde precisa realmente pôr gente, aonde não precisa. Eu já falei, torno a falar. Eu passei 4 anos criticando a administração passada. Porque chegava, contratava um chefe e não contratava um profissional onde precisava. E se a gente for dar uma olhada, nós temos aí alguns chefes contratados que não precisam. Que não tem a necessidade que funcionários da prefeitura poderiam estar fazendo. E, no lugar desses, a gente poderia colocar um operador de máquina. No lugar de certas outras pessoas, poderiam estar colocando alguém no departamento de obras para a gente tocar as obras. Porque tem trabalho de vereador, tem trabalho da prefeita que conseguiu recurso e está parado. Nós temos acesso aqui a todos os convênios. A gente acessa, está faltando o documento. Foi feito, escrito no Sincouve, a parte da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, todas as verbas que a gente pediu e as emendas dos deputados. Chega as emendas, a parte do Departamento de Obras, não está escrito no Sincouve. Não está escrito metragem, quantidade, nada. Então, alguma coisa está errado. Tem que ser tomada uma providência. Agora, nós vamos passar o ano todo com desculpa. Outra coisa que eu volto a afirmar e volto a falar. Eu briguei tanto contra o nepotismo. Eu fiz a lei do nepotismo. O que é a lei do nepotismo? Não empregar parentes. Serve para o prefeito, para o vice-prefeito, serve para os vereadores e serve para os agentes políticos, todos que são subsidiados, cargos comissionados. A gente chega e olha lá no hospital, está plantado o nepotismo dentro do hospital. O tio é coordenador, o sobrinho é advogado comissionado. Será que eu fiz a lei só para a administração passada? Eu tenho que passar esse carão, sendo do partido, sendo do meu governo, e eu tenho que passar esse carão? Não é assim que funcionam as coisas. Se a lei é para um, tem que ser para todos. Tudo bem que o consórcio são 5 municípios. A lei orgânica talvez não abranja tudo isso. Mas a lei do nepotismo existe no município. Então eu não estou criticando a pessoa que está lá. Eu estou criticando a forma da contratação. Tem que ter um pouquinho mais de respeito com os companheiros, mais respeito com as leis. Não dá mais para ficar. Nós não temos mais política de jeitinho. Eu sempre critiquei essa política de jeitinho, de ajeitar para lá, acertar para cá. Nós temos que governar com imparcialidade. Nós temos que governar para o povo de cabeça erguida. Não ter que passar na rua de cabeça baixa. Eu não vou abaixar a cabeça. Certo? Eu tenho um compromisso com a população, tenho um compromisso dentro de mim, com essa casa, com os meus companheiros, mas se fosse a minha mãe que estivesse empregada, ou a minha irmã, eu pediria para sair do cargo. Certo? Que eu acho que isso não é justo.
Outra coisa também que eu gostaria de deixar alertar, é o seguinte, a gente observa que nas coletas de lixo da cidade, tem um grupo que trabalha correndo, faz o serviço bem feito. E depois a gente observa que quando troca o grupo, alguma outra coisa, tem um outro pessoal que está deixando lixo na cidade. Não tem ninguém acompanhando esse setor? Eu sei que nós temos 2 secretários, um do meio ambiente e um de assuntos urbanos. Veio botina para os funcionários. Tá, um pegou 2 pares, outro pegou 1. E o outro ficou sem nada. E diz que tem o vice-prefeito no almoxerifado e mais 2 encarregados. E não conseguiram administrar uma entrega de botina. Ainda querem administrar conchas. Gente, vamos mais devagar. É isso, senhores vereadores. Convido o vereador Agenor Luiz de Souza para fazer uso da tribuna. Retorno a palavra ao presidente Omar. Senhor presidente, nobres colegas, eu estava ouvindo aqui o pronunciamento do nosso presidente. Eu fico assim, até estarrecido de ver o pronunciamento dele quando ele começa a fazer crítica para uma prefeita que ele ajudou a eleger. Mas eu vejo que ele não está se sentindo muito confortado sendo situação. Por quê? Em vez de ele ajudar a prefeita a resolver os problemas, ele que é sabedor de que nós pegamos uma prefeitura deteriorada, uma prefeitura endividada, revirada, bagunçada. Em 6, 7 meses, ele quer que as coisas estejam da forma que nós gostaríamos que fosse. Eu não entendo muito bem a tal da política, porque eu faço política diferente. Eu já tenho alguns mandatos aí, sempre votei e trabalhei para o meu candidato até o dia da eleição. Isso eu já disse aqui mais de uma vez. Se o meu candidato não for o vencedor, a gente tem que aceitar e tentar ajudar aquele prefeito que o povo escolheu. Nós não podemos ser egoístas a ponto de que o seu candidato não foi eleito, trabalhar contra aquele que o povo escolheu. A gente tem que respeitar a vontade do povo. Mas o que eu gostaria de falar, que ser oposição é muito mais fácil do que ser situação. Por quê? Eu acompanhei bem aqui o mandato passado, que o vereador, como ele se colocava a respeito do prefeito passado. Realmente, o prefeito passado deixou muito a desejar. Ele não tinha autoridade nenhuma. Ele deixava as coisas fluir do jeito que ia. Eles não queriam nem saber de como iam as coisas. Mas eu vejo a boa vontade da nossa prefeita de mudar tudo isso. De querer fazer a coisa certa. Às vezes pode até cometer erro. Porque ninguém é perfeito de não cometer nenhum erro. Mas a gente, veja bem, ser oposição é muito mais fácil. Fazer crítica, principalmente numa cidade como a nossa, que falta tudo. Falta tudo na nossa cidade. Porque do jeito que encontrou, a cidade toda esburacada, sem máquinas para poder trabalhar. O vereador que gosta de acompanhar de perto a administração, ninguém mais do que o nosso presidente, eu admiro essa disposição dele, sabe que não tem máquina para trabalhar. E quando você coloca aqui, pode ser contratado, mesmo que esteja acima do índice permitido por lei, não pode. O tribunal aponta que é para reduzir gasto. Então, se como você mencionou aqui, tinha um maquinista
pediu demissão, tem que contratar outro? Eu acho que não. Não pode, eu acho que tem que adequar o trabalho com os funcionários que existem aí. Primeiro, que adianta contratar mais um maquinista? Você não tem máquina, a máquina está prestes a levar embora porque não existe mais o consórcio. E você é prova disso. Não existe consórcio com 2 cidades, precisa no mínimo 3. E nós não temos a 3ª cidade para que a gente mantenha essa máquina aqui. Mas, resumindo, o que eu chego à conclusão que ser oposição é muito mais fácil do que ser situação. Ajudar numa cidade pobre como a nossa. Falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo. Os funcionários estão acostumados a trabalhar do jeito que eles gostariam de trabalhar. Agora está sendo pressionado de outra forma, está sendo acompanhado mais de perto o trabalho deles. Alguns chegam até a pedir a conta. Agora nós, vereadores, que fazemos parte da coligação, nós que fazemos parte da situação, nós que apoiamos a prefeita e conseguimos eleger a nossa prefeita, nós precisamos dar respaldo para ela. Porque fazer crítica, vamos deixar para os adversários fazer crítica. Eu não sei fazer, me perdoe, presidente, se eu estou falando coisas que não deve, mas eu não sei fazer política dessa forma. Quando meu companheiro, doutor Antônio, for eleito, que faz tempo que eu não ganho uma eleição, agora ganhamos essa, apoiando, eu defendia ele em todos os sentidos, porque eu acompanhava de perto a administração e sabia da boa vontade, mas era impossível realizar tudo que o povo pede, tudo que é necessário fazer no município. Então, presidente, desculpe a minha franqueza, mas eu fico assim, até desconcertado de ser você fazer parte do partido da prefeita que você elegeu e hoje tecer críticas duras. E você é sabedor de que o trabalho que ela está fazendo hoje, o trabalho que nós fizemos e que nós vamos continuar fazendo, vai surtir efeito no ano que vem. Dificilmente alguma verba venha para este ano. Lógico que nós sabemos que os departamentos da prefeitura é deficitário. Por quê? A nossa realidade não tem condição de pagar um salário digno para trazer uma pessoa especialista para resolver os problemas, para que realmente venha e execute aquele trabalho. A nossa realidade é outra, então nós temos que trabalhar com o material humano que nós temos aqui. Exatamente isso que eu gostaria de colocar. Agora, na semana passada, o vereador Emerson colocou aqui que em 6 meses ou 7 meses de administração, o nosso consórcio conseguiu fazer um déficit de R$556 mil. E eu fiquei preocupado com isso porque é muita dívida para tão pouco tempo. Então eu fui até o hospital e pedi para que fizesse para mim, fizesse o balanço do déficit deste mandato. E para minha surpresa, vereador, está aqui, ó, o déficit contraído nessa administração é de R$129.980,82. Uma pequena diferença daquilo que o senhor falou, de 556 mil contraído nessa administração. Tem uma palavra, vereador? Pois não. Com a parte, o vereador Emerson. Nobre vereador, eu estou sem a documentação agora, mas talvez o coordenador deixou de computar aí, ou informar o senhor, do débito deixado pela administração anterior com o dinheiro que ele recebeu nesta gestão. Nada, 100 e alguns mil, sem contar os funcionários que estão deixando de receber seu 13º, entendeu? Mas numa outra oportunidade eu venho com toda a documentação e passo para o senhor administrativamente. Eu queria fazer mais uma outra colocação.
discordando do senhor. O que eu acho engraçado é que muda a situação do político, muda a postura. O vereador tem que ter uma postura de vereador, cobrar e exigir. E eu até sou solidário ao nosso presidente, porque ele está fazendo valer a situação dele, entendeu? Se há problemas, ele tem que trabalhar, porque ele foi eleito para cobrar. Discordo do senhor quando o senhor coloca da maneira que foi pego, que a administração passada deixou para essa administração. Nós tínhamos o mesmo problema. Nós não tínhamos máquinas para trabalhar também, mas nós tínhamos vontade de trabalhar. E nós trabalhávamos. Inclusive, nós não tínhamos uma retroescavadeira, que foi o seu José Oscar Pavan foi atrás da retroescavadeira que estava em Piracicaba há mais de 4 anos, deixada pela administração anterior. E para retirar essa máquina ele teve que pagar 2. Hoje essa administração tem máquinas para trabalhar. Está faltando boa vontade. E para ser bem franco, o ex-prefeito foi um herói. Porque com toda a oposição que ele teve, ele foi longe demais. Vou dar um exemplo para o senhor. Até lembrado pelo companheiro Nilton Liberti aqui, o transporte escolar, a situação que se encontra. O prefeito, o ex-prefeito, mandou um projeto de lei para esta casa que a oposição barrou. E hoje está aí, entendeu? A situação que encontra o transporte escolar. Pedregulho das estradas. A oposição criticou, denunciou, hoje as consequências estão sobrando aí, as consequências estão aí para a atual administração. Um outro exemplo, o fechamento dos bares, aquela lei inconstitucional aprovada por esta casa. O ex-prefeito, com toda a humildade dele e ignorância, não promulgou a lei. Então, por aí vai. Então, eu acho que nós temos que ter uma postura. Obrigado pela parte, companheiro. Então, vereador, é exatamente isso. Eu acho a lei que era para fechamento dos bares. Se a lei foi aprovada, cabe ao executivo executar a lei feita. Não é o vereador que tem que executar a lei, e sim o executivo. Ele já tem até um nome para isso. Ele que tem que executar as leis que nós fazemos aqui. Agora, quando você fala dos ônibus, realmente não foi aceito da forma. Por quê? Porque ele se comprometeu de mandar o projeto para comprar 3 ônibus, uma patrol uma patrol e 2 caminhões. Para a nossa surpresa, ele mandou só dos 3 ônibus. Então não ia resolver problema nenhum. Não ia resolver o problema da nossa cidade. O que está faltando é maquinário para trabalhar. Certo? Nós não temos máquina para trabalhar. Agora, quando o vereador é meio incoerente na colocação dele, você falou que não chove e as estradas rurais estão ruins. Há 34 anos, faz 34 anos que não choveu tanto no inverno como este ano. Então eu não estou entendendo. Não sei de quando você se refere. Se for desse ano, você tem que falar que nunca choveu tanto no inverno como este ano. E não que não choveu e não foi consertadas as estradas. Faz o quê? 2, 3 semanas, no máximo, que não chove. Também, quanto ao banheiro da praça, realmente precisa tomar alguma providência. Só que existe um projeto para resolver de vez o problema do banheiro da praça. Mas eu acho também que da forma que estava sendo utilizado o banheiro da praça, não poderia continuar. Porque era
local de pessoas fazerem uso de droga, enfim, um monte de coisas que não condiz com o bom andamento da nossa cidade. Então, a prefeita realmente está preocupada e está elaborando o projeto e deve iniciar, talvez, só para concluir, presidente, talvez até o final do ano, deve iniciar essa obra até o final do ano. Quando o vereador fala que nós somos vereadores, somos legítimos representantes do povo, portanto, nós temos que falar a verdade. Nós não podemos falar uma coisa, passar para a população uma coisa que não condiz com a realidade. Veja bem, de 556 mil reais para 129 tem uma diferença enorme. Nós, no meio de uma cidade de 20 mil habitantes, com quase 70 candidatos, nós fomos escolhidos pelo povo. Nós temos responsabilidade naquilo que a gente fala e nas atitudes que a gente tem. Portanto, gente, eu analiso desta forma. Eu costumo falar aquilo que penso e não costumo dizer aquilo que não condiz com a realidade, mesmo que eu seja adversário político, porque o povo merece respeito e nós estamos sendo observados por uma parcela grande da população. E isso vai ser avaliado lá na frente se nós formos candidatos à reeleição. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. O prazo dele já se esgotou. Eu convido o vereador Dr. Anselmo para o uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu lamento que nós não tenhamos ainda uma transmissão pela rádio, porque a cobrança é muito grande na cidade das pessoas que não conseguem acesso à internet e gostariam de acompanhar a nossa sessão. Isso seria muito comunitário para a nossa rádio fizesse essa transmissão. Gostaria que Vossa Excelência se empenhasse nesse sentido. Com relação a criticar ou não criticar a administração, eu sou um daqui da casa que geralmente eu faço críticas. E eu critico não a pessoa, eu critico realmente a administração com o intuito de melhorar o serviço público. Quando eu faço alguma crítica, eu cito algum fato, é porque eu quero que melhore. Eu fui eleito vereador com o propósito de trabalhar em prol do nosso povo. E eu já falei nessa tribuna que eu acho que a nossa prefeita vai ser a melhor prefeita que passou em Concha. Mas isso não quer dizer que eu vou entrar mudo e sair calado. Eu vou falar coisas que às vezes eu não consigo falar pessoalmente para as pessoas, mesmo porque a gente direciona não propriamente para chefe do executivo, a gente direciona para as pessoas que são encarregadas de executar aquela determinação do executivo. E o intuito é abrir os olhos dessas pessoas, porque a gente sabe que, embora a rádio não transmita, muitos assessores da prefeita assistem, ficam sabendo o que se passa aqui e se preocupam. Então, a intenção nossa é colaborar. Eu quero que a senhora prefeita cumpra, se não todas, quase todas as promessas que ela fez na campanha. E eu vou estar colaborando como eu colaboro, embora às vezes não estando nessa casa, no meu serviço. E já vou adiantar para os senhores, somente hoje, eu recebi na minha sala o vice-prefeito e a secretária de trânsito para tentarmos solucionar problemas de transporte escolar. E já encaminhamos algumas sugestões para eles. Recebi o Dr. Ayrton Franzolin também, essa semana, 2 vezes essa semana. Na primeira vez, nós
estávamos discutindo e terminando um projeto de lei que ele elaborou sobre o táxi, os pontos da cidade. O projeto está pronto, deve aportar nesta casa aqui, assim que a senhora prefeita assinar, para que os senhores vereadores possam apreciar, oferecer as emendas, mas isso significa que nós estamos colaborando com a administração. E na segunda vez, é um problema de administrações passadas que adquiriram vários ônibus e não fizeram transferência de documentação, e hoje, para se fazer essa transferência, importa em multas de 20 a 30 mil reais cada ônibus, de IPVA atrasado, tudo. E, novamente, com o doutor Ayrton, nós estamos procurando uma saída legal para não onerar os cofres públicos com toda essa despesa. Então, senhor vereador, senhor presidente, embora às vezes as pessoas distorçam o que a gente fala, ou então aumentem significativamente, dê muito mais importância à crítica do que à intenção de melhorar, a gente está trabalhando, sim, nós estamos de braço dado com a administração para que ela realmente frutifique. Ninguém aqui está amarrando uma âncora na perna da administração para afundar, não. Nós queremos o melhor para a cidade, e se depender pelo menos desse vereador, e eu tenho certeza que dos senhores, realmente a administração vai ser um sucesso, é uma questão de tempo. Mas enquanto isso, nós temos uma tribuna, nós vemos as coisas erradas e às vezes a gente sobe e a gente tem que falar, porque senão a gente não se sente bem, porque não é possível cada coisa que se passa com algumas pessoas e que fique por isso mesmo. Então a gente fala, mas não é com a intenção de denegrir e nem de piorar a situação, e sim de colaborar, como eu já expliquei. Com referência à parte de trânsito, eu falei com a secretária já, nós precisamos uma sinalização, nós precisamos melhorar a sinalização da cidade. Eu sei que não tem recursos, porque sempre a primeira palavra é falta de recursos, mas eu vou só recordar, numa administração passada, que nós tivemos um secretário de trânsito chamado Jorge Mir, que ele, sem gastar quase nada, a não ser tinta e a mão de obra, ele reformulou quase toda a cidade. Ele colocou placa por tudo na cidade, pintou, fez um trabalho muito bom. Então, às vezes, a gente fala isso, tem que se esforçar, não adianta esperar só, porque com dinheiro tudo é fácil. Se for prefeito e vereador em Paulínia, é uma maravilha, porque lá o dinheiro sobra. Você gasta e não acaba, porque é um município muito rico. Agora, o mérito está ser aqui, administrar a nossa cidade, com poucos recursos, e se empenhar para que se fazer um trabalho bom. É isso que a gente quer. Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos nos reunindo aqui, discutindo com setores da sociedade, aprimorando os projetos, fazendo a nossa parte. Mas nós queremos também um empenho de todos que estão na administração. A senhora prefeita está viajando, está correndo atrás de recursos, mas os que ficam aqui têm que ser cobrados sim, e têm que se desempenhar melhor o cargo que estão exercendo. Se não, tem que trocar mesmo. Não adianta ficar empurrando com a barriga, porque se esperar só o dinheiro, vão se passar os 4 anos e depois nós vamos estar aqui chorando porque não realizaram o que era para ser realizado. Mas eu tenho certeza que essas coisas vão acontecer e nós vamos ter uma administração boa. Uma das melhores administrações que nós já tivemos aqui. Eu gostaria de falar de outros assuntos aqui, senhor presidente, ainda dá tempo, sobre a proibição de fumar nos recintos públicos, que agora está pegando, está sendo uma cobrança muito grande. Então, que nós dessemos exemplo nessa casa e que toda a administração pública, porque já veio até reclamação para a gente, que tem pessoas fumando dentro dos órgãos públicos. Então, que também o pessoal da administração pública saiba que tem que sair na rua para fumar. Não pode fumar dentro, não. Nem na frente, tem que sair bem afastado. Porque já se fez
uma pesquisa se constatou que aquele que está aspirando a fumaça sofre muito mais do que o que está fumando, porque aquela nicotina que vai para ele, da fumaça, não passa pelo filtro do cigarro, porque sai do cigarro. Entendeu? Olha o perigo. Então é muito pior quem fuma indiretamente do que o que está fumando o cigarro mesmo. E outra sobre a gripe suína. A gente tem visto cada vez mais comentários na televisão, cada vez mais providências estão sendo tomadas. Em alguns municípios as coisas estão a ponto de se fechar realmente comércio, fechar shopping. A gente viu hoje aí no Paraná, fechando-se shopping e tal. Então, eu entendo, eu não sou um expert, mas se as crianças realmente são as pessoas mais indefesas para contrair essa gripe, e as mulheres grávidas, que são também, né, de risco, que se tomem providências urgentes aqui para que as aulas não se reiniciem antes que o tempo dê uma boa melhorada e que as mulheres grávidas sejam dispensadas do serviço até que dê uma melhorada nesse tempo, porque já no Rio de Janeiro foi determinado que as mulheres grávidas fiquem afastadas do serviço público, pelo menos até o final desse mês. Então, que se estude, nós podemos conversar isso e passar isso para a prefeita, para que se adote também essas medidas aqui. E cuidado com as aglomerações, com tudo que for ocorrer em recinto fechado. Isso é muito sério, porque a gripe está aí. Hoje já não se fala mais em gripe suína. Qualquer gripe, como disse o doutor Antônio, vai ser tratada como gripe suína, porque os sintomas são parecidos. Então, nós temos que nos precaver. Fica aí a sugestão, senhor presidente, para nós conversarmos de novo sobre o não reinício das aulas agora nessa segunda-feira. E também com relação às mulheres gestantes. Só isso, senhor presidente, senhor vereador. Eu vou solicitar, então, eu consulto o plenário, se pela posição do vereador doutor Anselmo, e a gente marcar mais uma reunião com a senhora prefeita, o senhor secretário de saúde e o secretário da educação, ainda essa semana, se possível, na sexta-feira. Tá? Então, eu solicito à senhora secretária que oficie eles para a gente marcar e conversar sobre esse assunto. Passamos agora para a ordem do dia, discussão e votação. Projeto de lei número 28/2009 do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e dá outras providências. Em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, nós tivemos oportunidade desta semana, nos reunirmos com alguns representantes da Associação dos Produtores, que ofereceram sugestões ao projeto. E depois de nós analisarmos, nossas comissões, nós entendemos bastante justas e incluímos essas sugestões, aumentando o número dos conselheiros, para que possam ser melhores representados, e também disciplinando que o exercício do cargo é gratuito, e não vai gerar nenhum ônus para o município. E quem sabe agora, pelo que a gente sentiu na presença dessas pessoas, realmente possa melhorar o atendimento, a integração da nossa zona rural com o nosso município, que tanto é necessário, porque eles realmente produzem boa parte da nossa riqueza, da nossa economia, e geram bastante trabalho e bastante recursos para o nosso município. Então o projeto está pronto, nós esperamos que todos concordem em votar favorável, para que se regularize de vez essa parte do Conselho que precisa para o nosso município. Só isso, senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Dr. Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, só para complementar a fala do nobre vereador Dr. Anselmo, eu queria, nesta data, parabenizar os dois diretores da Associação Comercial, o senhor Maioliso e o senhor Valdrigue, que tiveram aqui e empenhados em dar sugestões e empenhado que esse projeto de lei fosse aprovado o mais rapidamente possível. Eu tenho certeza absoluta
que com homens da estirpe do senhor Maiolino, da estirpe do Valdrigue, eu acho que nós podemos resolver muitas coisas em Conchas, inclusive o Hospital Municipal de Conchas. Era só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Ainda em discussão? Não havendo mais ninguém em discussão, eu coloco em votação o projeto de lei número 28/2009. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado o projeto de lei número 28/2009 do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 07/2009 do Poder Legislativo de autoria da mesa diretora, que disciplina o uso por terceiros do auditório da Câmara Municipal de Concha, denominado Centro Cívico, Cultural e da outras providências. Em discussão. Eu gostaria só de salientar aos senhores vereadores que nesse projeto aqui, que é de autoria da mesa, onde está disciplinando o uso, nós fomos informados, quando o Tribunal de Contas esteve aqui, nessa Casa de Leis, e que tem várias jurisprudências, e que qual é o uso, como deve ser utilizado o prédio da Câmara. O prédio da Câmara tem alguns eventos que ele estava fazendo que era ilegal, mas que a Câmara também tinha por obrigação de disciplinar o uso do prédio, nós vereadores. Então, isso aí só vem regulamentar e somar a essa casa. Ainda em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução 07/2009 do Poder Legislativo. Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos 43 e 44. Em discussão os requerimentos 43 e 44. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade os requerimentos 43 e 44 de 2009. Em discussão a moção número 47 de 2009. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade a moção número 47. Passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Newton Liberti. Senhor presidente, nobres colegas. Hoje eu estive, na hora que eu vim do sítio, passei na Coab 4. Foi uma indicação semana passada e começaram o tapa-buraco. Por sinal, muito bem feito. Espero que continue, que a chuva parar, que estenda pela cidade toda. Quanto o caminhão-pipa, o caminhão-pipa não existe mais. O ano passado foi puxado muita água para Santa Terezinha, Binos e Santana. Agora, se não tiver o caminhão-pipa, vai ter que alugar ou contratar um fretista, porque aquela região não tem água. Sempre foi ruim de água. Eu estive conversando com o Benedito Merlim sobre a Ponte Preta. Ele disse que até o meio do ano a ponte saía. Mas parece que nem começou a mexer na Ponte Preta. Eu fico preocupado porque foi uma crítica muito grande da gestão passada. 4 anos não foi feito, mas a prefeita garantiu que este ano saía. E eu espero que saia, porque a Ponte Preta é uma ponte que muita gente que nem usa aquela ponte pergunta: e a Ponte Preta sai? Sai. Estou esperando. Eu também acredito que saia, mas estou esperando. Fazer um pedido, uma indicação, mas vou entrar por escrito na próxima sessão. A estrada do Luiz Gama. Ali tem 2 estradas. Uma que vai pelo loteamento, que ali tem uma estufa de pimentão. E o cara está com dificuldade para tirar os pimentão que vai para São Paulo. E, por outro lado, chega na Capela de São Roque. Essas 2 estradas estão muito ruins.
Quanto madeira para ponte, na gestão passada eu fiz muitas pontes. Mata-burro e quase todas as madeiras, principalmente as vigas, foi doada. Em Juquiratiba, aqui no bairro Tomazella, os plantadores de cana doavam madeira. Então, tem meios de pedir. O sitiante que quer a estrada, quer a ponte, ainda ajuda com a madeira. Se tiver boa vontade do secretário, vai lá, pede, converse, que o sitiante não é miserável. O sitiante é um coitado. Além de precisar, ele colabora com a madeira da ponte. Quanto às máquinas, antes de nós tomar posse, nós tivemos uma reunião na casa da senhora prefeita e eu fui bem claro com ela. Falei, o único problema que você vai enfrentar no almoxarifado, o que nós não tivemos 4 anos foi máquina. Tem a patroa é boa, mas vai embora. Antes que vá embora, eu queria fazer um pedido para a senhora prefeita. Eu fiz isso e o meu companheiro, depois assumindo o meu lugar, fez. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, só se chovesse. Feriado, nós não parávamos com a máquina. Por quê? Nós usávamos a máquina, sabia que um dia essa máquina ia dar problema. Então, essa máquina nós não paramos um dia, a não ser quando quebrava. Furava pneu, estourava pneu, às vezes não tinha o step no momento. Do contrário, era 24 horas no ar. Então, senhora prefeita, peça para o secretário responsável e mão na obra. Não vamos parar essa máquina, não. E vamos fazer estrada, porque a hora que retornar às escolas, e vai chover, porque agosto, setembro é época de chuva. Se não tiver estrada, primeiro a gripe e depois a estrada. Então vai ficar complicado. Eu também torço, como o doutor Anselmo falou, pelo sucesso da prefeita. Eu sou oposição, mas já tive em São Paulo por muitas vezes esse mandato, tentando e até conseguindo algumas emendas para que colabore também com a prefeita. Porque o sucesso da prefeita é o sucesso do povo, não é o sucesso dela, Adriana, da prefeita, é o sucesso do povo, nós vereadores, o povo ganha com isso, todo mundo ganha. Eu acho que a gente aqui dentro, eu critico... Mais um minutinho só, vereador. O que está errado. Tem coisa errada? Tem. Eu espero que o secretário, o lixo, nossa, eu passei na rua esses dias, tinha lixo esparramado para a rua inteira. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não encontrei o Roberto Alves, que ele que é o responsável. Mas falaram que estava com o caminhão quebrado. Mas só que na época, quando quebrava o caminhão, nós colocava 2 basculantes e pagávamos hora extra para os funcionários, para equilibrar o lixo, não para deixar na situação que está. Então, eu veja bem, a gente critica, mas tenta ajudar, para ver se a cidade vai para frente, porque nós queremos o sucesso nosso, o sucesso dos vereadores, o sucesso da prefeita. Eu não penso assim, vamos derrubar a prefeita, não, vamos ajudar. Prefeita boa, vereador bom. Prefeita ruim, vereador ruim. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Mais algum vereador na explicação pessoal? Com a palavra, o vereador Dr. Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria passar às mãos da secretária da Câmara uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que mantém a proibição de cobrança de pedágio na Dutra para veículos da cidade de Resende que vão para Engenheiro Passos. Eu acho que essa decisão do Supremo Tribunal é importante para nós embasarmos qualquer ação que nós possamos fazer, visto que já tem uma decisão do Supremo Tribunal. Essa decisão me foi passada pelo ex-vereador Dr. Tadeu de Almada Ned, que, não sendo vereador no momento, está prestando um grande auxílio como um cidadão consciente para
para a nossa Câmara, para a nossa cidade. Portanto, eu vou passar nas mãos da secretária, depois ela me tira um xerox, me devolve, para que o nosso departamento jurídico tenha isso em mãos para embasar qualquer decisão, qualquer ação, qualquer coisa em relação ao nosso pedágio aqui na nossa cidade. Em segundo lugar, eu quero parabenizar o nobre vereador, meu companheiro Agenor Luiz de Souza, pela posição de líder do governo, sua posição séria, honesta, e isso é importante a prefeita ter nesta casa um líder da qualidade do vereador Agenor Luiz de Souza. Eu acho, senhor presidente, que a oposição tem que fazer oposição. Na situação, nós temos que ajudar a prefeita. Pode ser criticado? Pode ser criticado, eu acho que deve ser criticado. Mas a posição política do vereador Agenor não deve ser criticada. Ele vai à tribuna e apresenta uma planilha que contradiz em muito com a que um vereador da oposição faz aqui. Eu tenho medo só, senhor presidente, só isso que eu tenho medo da mentira. Só isso que eu tenho medo. A maior inimiga da verdade não é a mentira, mas a convicção. Eu aprendi que a mentira não é o maior perigo que o homem está submetido. O perigo se encontra em algo que potencializa a verdade, ou seja, a convicção. A mentira em si já é algo que implica uma não-verdade. No entanto, a convicção potencializa a não-verdade, mesmo que essa seja uma mentira. Louco defensor da verdade, sem preocupar-me com as consequências da minha parca estupidez. Quantos sofreram com convicções da mentira nas mãos de homens como Hitler, Lenin, Bush, Fidel Castro, Saddam Hussein. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, quero neste momento pedir para que nossos vereadores tragam, de fato, documentos de convicção, não suposto documentos que não sejam de convicção. Era só isso, senhor presidente, senhor vereador, e parabenizando mais uma vez o nobre vereador Agenor Luiz de Souza pela sua posição de líder do governo. Senhores vereadores, antes de eu passar para a explicação pessoal, na qualidade de presidente dessa casa, foram passadas algumas informações aqui dentro e que está em contradição. Eu vou pedir para que nenhum vereador mais se manifeste sobre isso. Eu vou oficiar o diretor do hospital, eu vou encaminhar a assessoria jurídica dessa casa e o contador para fazer as conferências sobre esse assunto, para que a verdade prevaleça. Tá? Então, a partir desse momento, só um minutinho, a partir desse momento eu vou solicitar aos senhores vereadores que não toquem mais nesse assunto, sobre se é A ou é B. Nós vamos encaminhar um contador e assessoria jurídica e vamos averiguar nesse ponto. Porque nós somos responsáveis de transmitir a verdade. Se houve alguma falha no documento de um vereador ou no de outro, nós temos que pôr alguém técnico que levante essa situação para a gente. Na sessão passada também foi colocado pelo vereador Emerson, já passo a palavra ao senhor, sobre fraude em documentos oficiais. Depois foi divulgado nos jornais que a Câmara também não tomou nenhuma providência. Então eu peço que o senhor vereador, que fez a denúncia na tribuna, traga os documentos, para que seja apresentado essa casa, encaminhado à Comissão de Justiça e Redação e se tome as providências. Porque se tem documento, se foi falado, gostaria que o senhor formulasse e trazesse a essa casa de lei para que seja encaminhado. Senão vai ficar como ficou na vez passada, quando estava eu, o Agenor e a vereadora Eva. Fala, comenta-se, a Câmara solta e a gente acaba perdendo a credibilidade.
Então, para manter a credibilidade dessa casa, todas as informações que trouxerem serão apuradas e serão divulgadas, se é certo, se é correto ou não. Tudo bem? Então, vamos continuar então a explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, em relação à denúncia que eu fiz a semana passada, não querendo comprometer a Câmara, os nobres companheiros, pelo posicionamento de alguns em relação ao hospital, eu tomei a iniciativa de falar com o advogado dessa casa e tomar a iniciativa cabível, que seria um encaminhamento para o Ministério Público. Em relação ao meu pronunciamento em relação aos valores que eu fiz em tribuna na semana passada, eu não sei se eu estou mentindo ou estão omitindo informações. Mas se eu estiver mentindo, vereador Antônio, eu me retrato aqui, em tribuna. Agora, eu ia sugerir também, como o presidente sugeriu, a prestação de contas, que nós não temos que estar cobrando aqui. É lei, de 3 em 3 meses, a saúde pública prestar conta nessa casa. Então nós vamos ver quem mente e quem não mente. Agora me admira, a Câmara passada sugeriu aqui intervenção no início da administração José Oscar Pavan, com um repasse de 50 mil reais. Hoje nós temos um repasse de 110 mil e todo mundo sendo omisso aos problemas daquele hospital, daquela instituição. Isso está me revoltando. E não queiram colocar como opositor à prefeita, opositor às coisas erradas. Diante de tantas reclamações daquela instituição, ninguém se manifestou. Manifestação de funcionários, funcionário irregular, recebendo indevidamente. E esta casa está sendo omissa. E vocês podem ter certeza, vai ser uma boa prefeita, porque nós estamos trabalhando. Só para lembrar o companheiro Agenor, sempre representante dos produtores rurais, eu trabalhei na administração passada como secretário de Assuntos Rurais. E não se compara o serviço prestado da administração passada com a atual administração. Eu acho que o nobre vereador não está percorrendo sítios, não está andando pelas estradas rurais. Choveu em época que favoreceu até a administração. Choveu fora de época. Por sorte da administração, não estava havendo transporte de alunos. E gostaria, até peço desculpa para o vereador Agenor, se eu me expressei mal na hora que ele estava em tribuna. Entendeu? Eu acho que ele, como situação, tem que defender sim, mas tem que acompanhar. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Eu só queria dizer que em momento algum eu chamei o nobre vereador Emerson de mentiroso. Nós entendemos. Eu só disse o seguinte, que existem documentos conflitantes que podem ser documentos mentirosos. Sim, mas... Agora, vejam bem. De maneira nenhuma, senhor presidente,
Eu falei que o vereador Emerson, se ele está colocando a carapuça, eu não tenho culpa. Gente, eu já pedi ao senhor vereador Dr. Antônio e vereador Emerson. Eu deixei ele tinha o direito de falar, o senhor também. Então, agora, sobre esse assunto, a casa, para não ser omissa, a casa vai investigar esse assunto. Tudo bem? Para os senhores vereadores? Tá? Daí... Tá. Mas aí, se eu ficar nessa citação, me complica. Outra coisa que eu gostaria de falar, até o senhor vereador Emerson falou que a casa está sendo omissa. A casa não, todas as denúncias, toda a documentação que entra aqui, a mesa, ela está tomando providência. Se o senhor trazer os documentos, entregar para a mesa, das atas, da questão do consórcio, que o senhor tiver, o senhor oficie que a casa vai tomar providência. Tá? Porque essa casa não está sendo omissa. Só gostaria de deixar registrado isso. Durante o seu depoimento, o senhor falou que a casa está sendo omissa. Talvez o senhor quis expor outra coisa, mas acabou envolvendo a casa. Então, a gente respeita essa situação. Em explicação pessoal, o vereador Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente e nobres colegas, eu queria até abordar isso que o presidente acabou de colocar. Que de uma vez feita a denúncia, tem o procedimento correto para ser feito. Entendeu? É o papel do vereador. Só que ele não pode vir aqui fazer uma denúncia, ele precisa trazer o documento fraudado, montar um processo e dar entrada nesta casa. Se o presidente não montar uma comissão para averiguar, então aí sim ele se torna omisso. Mas até neste momento, esta casa não está sendo omissa. Quando eu falei, não foi eu que falei que choveu. A própria, se você ligar a televisão, até a semana passada falava que há mais de 30 anos não chovia tanto no inverno. E, diferente dos outros anos, que não chovia, e dava, você como secretário foi excelente nessa época, porque não chovia. Agora, com chuva, então o senhor vai ter que ter paciência para parar a chuva, para que eles possam executar o trabalho. Que boa vontade, você pode ter certeza que tem, e os vereadores estão cobrando, e é o papel do vereador de cobrar. Você não está errado de cobrar, não. Mas só que você tem que dar uma trégua, esperar passar a chuva para que eles possam executar. E queria também parabenizar o secretário de Serviços Urbanos, que eles estão executando um trabalho na Estância Cristal, que há muito tempo não era feito um trabalho de limpeza e enfim, um trabalho que aquele povo merece. Então, nesta semana, eles estão fazendo um trabalho lá, que com certeza, se o tempo ajudar, eles vão concluir aquele trabalho e aquele povo vai ter um serviço que eles merecem, um serviço que é dar respeito àquele povo que merece na Estância Cristal. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Pela ordem, senhor presidente. Sim, fui citado algumas vezes, eu gostaria do direito. Sim. Em relação à denúncia feita a semana passada, eu sou novo aqui, eu achei que só o fato de eu usar a tribuna, a casa ia se manifestar, como eu fiz anteriormente. Tudo bem. Então, eu não critico, não quis ofendê-los, entendeu? Mas as atitudes foram tomadas, a documentação está aí. E essa manifestação hoje, em relação à denúncia que eu fiz a semana passada, só houve a manifestação depois da publicação em jornal. Entendeu? Que fique bem claro isso. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Em explicação pessoal, o vereador Edivaldo. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora,
a coisa que mais me deixou triste com toda essa discussão aí entre os vereadores e o Agenor, líder do governo, vereador Agenor, é o fato de que um profissional, um único profissional, pediu a conta e, infelizmente, é insubstituível porque não tem dinheiro. Isso aí é uma tristeza para a nossa cidade, porque, infelizmente, se acontecer mais 2 profissionais sair do almoxarifado por motivo que pediu a conta, a cidade nossa, infelizmente, vai parar. Porque daí tem mais 3 máquinas de grande porte, que é a patroa, a reta escavadeira e a outra carregadeira. Se mais 2 funcionários se demitirem, infelizmente, pode fechar o almoxarifado, porque ali se consiste no trabalho daquelas grandes máquinas que trabalham, que fazem o trabalho para o nosso município. Isso aí, infelizmente, eu fiquei até triste de ouvir isso, porque não é justo. Se não tem, pelo menos que se forme um profissional à altura para conduzir um veículo daquele porte. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de falar também, e o vereador Agenor me antecedeu, a respeito do bairro Estância Cristal, eu não concordo com o serviço tão bonito lá, porque eles taparam as ruas que davam acesso ao bairro Daniel Leite, ou seja, uma única rua que dava acesso ao bairro Daniel Leite, daquele bairro que já foi até citado por esse vereador, para que fizesse reparos na estrada, que está infelizmente intransitável, e que se fosse colocado uma lixeira que interligava então essas 2 ruas, a rua do bairro Daniel Leite, que dava acesso à Vila Estância, ao bairro Estância Cristal, para poder então diminuir aí o percurso até a cidade de Conchas. E infelizmente, ao invés de colocarem a lixeira, eles simplesmente colocaram sim entulho e alguns caminhões de terra para tapar ali a entrada. Isso aí é lamentável, infelizmente, porque hoje eu procurei 2 dos administradores da prefeitura e nenhum dos 2 conseguiram dar uma resposta sensata para esse vereador, porque eu precisava saber por que eles taparam a estrada. E infelizmente nenhum dos 2 tiveram condições de dar informação, pediram para que eu fizesse um ofício para a prefeita, para ela. Agora, uma coisa eu sempre digo, se fosse para a prefeita resolver tudo para secretários, não precisava de secretário. Ela não precisava de nenhum secretário, ela podia ser a prefeita e administrar a cidade sozinha. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, a explicação pessoal, o vereador Lucas Sebastião. Senhor presidente, nobres colegas, eu fiz esta indicação número 99 de 2009 nesta noite, com relação à colocação de banheiro químico na nossa Praça Tiradentes, porque a situação ali se encontra insustentável. É insustentável aos nossos munícipes, que vêm da zona rural e os da zona urbana, que não têm sanitários públicos para usar em nosso município. A senhora prefeita tomou a iniciativa de fechá-los, de fechar os banheiros para sanar um problema. De parabéns à iniciativa para conter o uso de entorpecentes e outros atos ilícitos dentro do banheiro. Os atos ilícitos continuam do lado de fora e os nossos munícipes não têm sanitários para usar. A senhora prefeita, um tempo depois, na parte masculina do banheiro, pediu para que fosse colocado um tablado, deixando do lado feminino, sem o tablado. As pessoas estão fazendo as suas necessidades na escadaria do banheiro feminino, causando um transtorno enorme aos proprietários de trailers próximos ao sanitário. Aonde nós vamos parar? Os que não utilizam a escadaria, utilizam a Rua Rio de Janeiro. O senhor Miguel Rossato tem que todos os dias de manhã lavar com cloro a calçada do seu estabelecimento, porque não tem condições de abrir. Nós estamos passando por crise mundial, por crise em nosso município, e os proprietários de estabelecimentos da nossa Praça Tiradentes sendo danificados por um simples banheiro.
Será que não seria mais fácil, a senhora prefeita, ao contrário de todos nós, estamos batendo há mais de 3 sessões sobre o banheiro público, colocar um vigia em cada banheiro e reabri-lo até dar início ao projeto da reforma da Praça Tiradentes? Todos nós que andamos pela rua, com certeza, pelo menos eu, sou parado dia a dia por munícipes querendo saber do banheiro. A situação está insustentável. Gostaria de sugerir à senhora prefeita uma sugestão pessoal minha. No início desta administração, aqui nesta casa, a senhora prefeita convocou os donos dos comércios da nossa Praça Tiradentes para rever os horários de fechamento de bar. Senhora prefeita, convoque os proprietários dos estabelecimentos da Praça Tiradentes para dar uma explicação. Eles estão ali perdidos, como diz o ditado popular, que nem cego em tiroteio, no meio de tiroteio. Vamos trabalhar por outro lado. Outra coisa, gostaria de lembrá-la uma indicação que eu fiz há 3 meses da colocação de corrimão na rampa do posto de saúde, para benefício dos nossos munícipes, principalmente as pessoas idosas, que vão ali para ser atendidos com relação à saúde, que a saúde é coisa séria, não se brinca. É tão simples resolver aquele problema. Por outro lado, eu gostaria de parabenizar ao senhor Faustino Macol, secretário da nossa Cultura, pelo auxílio à festa do nosso padroeiro, Senhor Bom Jesus, com a realização do festival Pérolas de Conchas. A Secretaria da Cultura do nosso município e a Prefeitura deu um apoio muito grande com relação a esse festival e a equipe Celso Francisco. E está de parabéns o senhor Faustino e a senhora prefeita com relação ao apoio à festa do nosso padroeiro. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Só falta 2 vereadores em explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para fazer a constatação que eu tenho em mãos aqui esse material que o Dr. Antônio trouxe sobre uma decisão do STJ de cobrança de pedágio, que realmente é bastante interessante, e o entendimento de que não se pode cercear o deslocamento das pessoas a não ser pagando o pedágio, se não houver uma alternativa, foi o que embasou essa decisão para que o Supremo proibisse a cobrança de pedágio para veículos que tivessem a placa da cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Então, mutatis mutandis, como diz, né, nos parâmetros dessa decisão, eu acho que pode-se conseguir, através de uma ação civil pública, que não é através dos advogados oficiais, tem que ser através de uma associação de moradores ou de uma entidade civil, para entrar na justiça com uma ação civil pública pedindo uma liminar contra a empresa, né, para que ela não cobre, por exemplo, quem vem de Pereiras para Conchas, porque é obrigado a vir por fora, vir para o hospital, e quem de Conchas precisa trabalhar em Pereiras e precisa passar por esse pedágio sem ter um caminho alternativo. Seria uma sugestão, mas que talvez não se possa ser tomada por nós aqui, enquanto órgãos públicos, mas sim reunir uma entidade, uma associação e fazer com que ela entre na justiça para conseguir essa liminar que beneficiaria todos os demais cidadãos de Conchas e de Pereiras. É bastante interessante, eu acho que tem bastante fundamento, sim. Pode se caber para a nossa situação aqui de Conchas e de Pereiras. Só isso, senhor presidente. Explicação pessoal, a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de pedir à senhora prefeita para que ela estivesse conversando com determinados secretários, para que eles possam estar revendo indicações que já foram feitas por vários vereadores dessa casa, principalmente por essa vereadora, indicação tão simples de ser executada,
que não tem gasto nenhum, mas que está mais parecendo um descaso desses secretários. Então, que por favor ela pudesse estar vendo isso e está dando um pouco mais de atenção, né, para nós vereadores aqui, porque são coisas simples, sem gasto nenhum. Então, não tem como eles darem desculpa que a prefeitura não tem condição. É só falta um pouco de boa vontade mesmo, de trabalho, que dá para ser executado. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Bom, senhores vereadores, eu só gostaria de... O líder do governo falou hoje na tribuna, ele falou bonito, como ele falou quando ele foi líder do governo Zelão Pavan. Eu lembro como era do mesmo maneira. Mas eu respeito esse líder do governo pelo trabalho que ele fez, tanto na administração José Oscar Pavan, como ele vem fazendo agora. Talvez ele não tenha me interpretado. Eu faço parte do governo, sou do governo da prefeita, mas eu não posso ser conivente com coisas que estão erradas. E dessas coisas que estão erradas, nós temos obrigação de falar. Principalmente eu como parte da base aliada. Que eu acredito na prefeita? Acredito. Confio que ela que ela trabalha, que ela busca verba? Confio. Estivemos juntos, eu, o líder do governo, e ela. Eu vi que ela ficou sem almoço, sem janta. Admiro esse trabalho dela. O que está faltando para Nossa Senhora Prefeita é só uma coisa. Quando tiver que trocar, trocar. Quando tiver que tomar atitude, tomar. Só isso. Honesta ela é. Já mostrou isso para a gente que ela é honesta. Que as coisas erradas que caiu na mão dela, ela tomou atitude. Isso eu estou presente. Eu vi. Agora, o que precisa, ela saber quem vai participar do governo. Porque onde estamos com a falha? Quero falar para o líder do governo. O senhor falou que todos os funcionários hoje estão trabalhando. Não estão, não. Passei hoje na praça, tinha funcionário sentado. Tem funcionário fazendo compra na Rua São Paulo em horário de serviço. Daqui de Conchas. E eu tive a audácia de ligar para saber que hora que ia bater o ponto. Bateu 4 horas. Com autorização de quem que ele estava passeando. Se o senhor for lá em Juquiratiba, tem 4 funcionários, não tem nenhum chefe lá. Porque o Zé Marcelo é encarregado de estradas rurais. Ele socorre a Juquiratiba, mas não é obrigação dele. O senhor vai pegar funcionário namorando. 2, 3 horas da tarde, sentado no banco da praça. Hoje mandaram foto para mim ir lá buscar foto que tiraram do funcionário namorando, em horário de serviço. Então, o que está precisando, a senhora prefeita, chamar os senhores secretários, tem alguns que funcionam, alguns que não, e não é preciso mandar embora, é dar um breca. Não quero isso, não quero aquilo. Quando eu falei de compras, de licitação, na semana passada, o que eu quis dizer? Que é o seguinte, tem pessoas que querem continuar com aquele vício que vinha de antigamente. A licitação que teve para obra, agora há pouco tempo, aí para Tupique, foi colocado 7 lugares. O senhor é funcionário do Tribunal de Contas. O senhor sabe que não pode pôr lugar. Isso, entende-se que é direcionamento. Mas a prefeita não estava aqui, ela estava trabalhando. Mas ela deixou alguém para olhar isso. Então é esse tipo de coisa que eu falo. Na questão do hospital, segundo o vereador, e até segundo nós, e no meu entendimento também, certo? Tem uma funcionária que está recebendo há 6 meses indevidamente. Por que manter? Isso tem que ser tirado. A obra de Juquiratiba que aconteceu lá, tudo errado. Foi falado para a prefeita, ela estava em São Paulo, ela passou uma ordem e ninguém cumpriu, continuaram fazendo errado. Na sexta-feira, quem resolveu o problema? Eu liguei para o Silvio, o esposo dela. Teve que ir lá para resolver. Trocaram, estava colocando uma bombinha de 3/4 para empurrar 3 polegadas. Agora, tem engenheiro, tem um responsável. O projeto não atende a demanda. Fizeram só para trazer a água. Vai gastar 40 mil reais para centralizar a água tudo no lugar e tratar. E esqueceram da distribuição. Continua pelo cano de ferro. Então está fazendo uma obra boa, bonita, a prefeita acha que está certo, porque ela colocou, ela confia nas pessoas. Só que não podem confiar cegamente. O único defeito da Adriana, ela confia muito nas pessoas. E as pessoas que ela mais confiou são as pessoas que estão aprontando no governo.
Eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: o bom administrador, como disse um líder do governo, não é aquele que administra com dinheiro, é aquele que administra no ato da crise. E tem que ter atitude. A prefeita nossa tem atitude? Tem. Ela trabalha, ela luta? Luta. Mas precisa ouvir mais os vereadores, tem que ouvir mais os secretários e tem que estar mais presente um pouco, acompanhar mais. Tem uma obra lá, ela tem que ir lá e dar uma olhada. Gostaria de só pedir, ainda eu tenho tempo, pedir para o secretário Roberto Alves, o qual eu acho que vem fazendo um bom trabalho sim, e o senhor Zé Maristella pela situação, que veja a questão das lombadas no Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, que houve 2 acidentes, o pessoal trouxe um abaixo-assinado até essa casa de leis, e a gente acha que a gente pode fazer através de uma indicação pedindo a lombada para o bairro Santo Antônio. E parabenizar a senhora prefeita num projeto muito importante, junto com o secretário Faustino, que esse é um projeto excelente que eles conseguiram para a Concha e já está em execução e já fizeram a parceria com a faculdade que nós temos em Concha do Paulo Nunes, que chama-se Brasil Alfabetizado. Eles vão auxiliar os universitários que estão lá fazendo a faculdade, fizeram um convênio com o governo federal, vai receber uma ajuda de R$250. Nós vamos ter mais pessoas fazendo uma faculdade com o apoio do município e vamos fazer o Brasil alfabetizado em todos os cantos onde tem alguém que não sabe ler e escrever. Sim, eu citei o seu nome e o senhor tem o direito à resposta. Senhor presidente, a minha fala se refere à brincadeira, senhor presidente. O senhor, na condição de presidente, o senhor tem que conduzir a casa com o maior respeito possível. Quando o senhor faz essa brincadeira, eu nunca fui líder do prefeito passado. Certo? Então eu acho assim, nenhum aqui está para fazer brincadeira, e muito menos o presidente, que tem a obrigação de dar respeito a todos os cidadãos, principalmente para os vereadores. É isso que eu queria deixar bem claro nesta sessão para o senhor presidente. Então, antes de encerrar, eu também tenho o direito que eu não fiz nenhuma brincadeira. Nós tivemos uma reunião na época, e o que eu me lembre, o senhor iria representar. A não ser que eu esteja muito enganado. Tá. Senhor vereador, se eu estiver enganado, na próxima sessão eu me retiro. Certo, na próxima sessão eu me retiro, mas eu lembro que houve. Posso ter me enganado, mas brincando eu não brinquei. Quando eu falei, eu afirmei. Se eu errei, pode ter certeza. Eu admito meus erros. Se eu errei, na próxima sessão eu me retiro. Tá? E quando gostaria de comunicar aos senhores vereadores que no próximo dia 17, às 19 horas, haverá audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde. Tá? Dia 17, às 19 horas. Encerro a sessão marcando a próxima para o dia 26/8, às 8 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva Concha!